Olá, meus amigos, tudo certo? No bloco passado, nós falamos sobre a classificação das chamadas orações subordinadas substantivas. Vamos agora fazer exercícios sobre este assunto. Vamos para a tela, olha lá. Nesse caso, é necessário enviar os dados pessoais do comprador e o número do cartão de créditos para a loja. O problema é que na transmissão pode haver um espião conectado à rede interessado em bisbilhotar a comunicação para obter os dados pessoais e, principalmente, o número do cartão de crédito do comprador. Pessoal, vamos, por favor, ao item 14, que já é possível resolver com o trecho de texto que nós lemos. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o trecho, aqui ó, de nesse caso até a loja, esse trecho aqui ó, fosse reescrito da seguinte forma. Nesse caso, são necessários enviar os dados pessoais do comprador e também o número do cartão de créditos à loja. Pessoal, veja para mim o que eu tenho na questão. Ele percebeu para mim, ele quer saber da correção gramatical do texto e do sentido original, tá certo? Vale a pena, pessoal, lembrar a você o seguinte, quando uma questão fala sobre reescritura, quando uma questão versa sobre a reescritura, é importante, pessoal, que você primeiro faça a análise gramatical do trecho e só depois você tente comparar o sentido. Veja só comigo, gente. Nesse caso, estou no item, tá? Nesse caso, são necessários enviar os dados pessoais do comprador. Gente, você já está vendo alguma coisa estranha? Veja só para mim, pessoal. Nesse caso, são necessários enviar. Gente, tá vendo esse são aqui, ó? Acho para mim o sujeito desse verbo são, gente. O que é que são necessários? Veja só. Enviar os dados pessoais do comprador e também o número do cartão de créditos à loja. Pessoal, esse daqui é que ocupa a sua posição de sujeito. Vou puxar uma seta para você para cá, porque isso ocupa a sua posição de sujeito. Só que veja para mim, pessoal, quem é que está aqui encabeçando esse sujeito, pessoal? Um verbo, não é verdade? Por isso que eu posso chamar esse tipo de sujeito na língua portuguesa de sujeito oracional, tá certo? Ou como a gramática tradicional da língua portuguesa também pode chamar, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E veja para mim, o verbo dela está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Pessoal, se você se lembrar para mim na minha aula em que eu falava sobre sujeitos e concordâncias, gente, a missão do verbo é concordar com o sujeito. Mas eu te falei que o verbo concorda com o sujeito, pessoal, quando o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? Mas quando o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. Mas olha aqui comigo, vem aqui. Pessoal, o núcleo do seu sujeito não é um substantivo. O núcleo do seu sujeito, veja só quem é. É um verbo. E, gente, verbo não concorda com o verbo. Essa minha relação não existe, tá certo? O correto seria assim, ó. É necessário, tá certo? É necessário enviar os dados pessoais do comprador, como está lá no trecho original do texto, beleza? Por essa razão, pessoal, este meu item aqui é um item errado, tudo bem? Porque fere o princípio de concordância em que eu não concordo um verbo com outro verbo, beleza? Próxima questão. Olha aqui, ó. É sabido que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes as fezes, animais ou humanas. Ele fala, pessoal, que esse trecho aqui, ó, e perceba que esse trecho é iniciado, inclusive, pelo que. Olha só. Ele fala para você que este trecho aqui todinho exerce a função, olha de quem? Sujeito da locução é sabido. Vamos ver, pessoal? Olha no trecho original. É sabido o quê? Veja a primeira coisa se esse que aqui pode ser interpretado como um pronome relativo. É sabido o qual a bactéria em questão não. Não fica bom não. Agora troca para mim por isso. Assim, ó. É sabido isso. Tudo bem? Isso o quê? Que a bactéria em questão somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes fezes, animais ou humanas. Por essa razão, pessoal, esse meu que aqui na língua portuguesa é uma conjunção integrante. Oração que é iniciada por conjunção integrante é aquela que eu chamo de oração subordinada substantiva. Falta saber qual é o tipo de substantiva dela. Pessoal, segundo sua frase, o que é sabido? Que a bactéria em questão somente... Tá vendo, pessoal? Ele é o sujeito da sua oração principal. O que é sabido?
Isso é sabido. Ou seja, pessoal, oração subordinada substantiva, subjetiva. Ou melhor dizendo, é o sujeito oracional, é o sujeito oracional, é o sujeito oracional da minha locução verbal. Por isso este meu item, pessoal, é um item, olha só, certo. Ah, pessoal, detalhe importante. Se você observar essa minha locução verbal, é sabido, veja para mim, pessoal, que se é sabido é uma locução verbal que caracteriza a voz passiva, não é verdade? Porque o que é sabido está do lado de cá. Mas quando eu tenho essa voz passiva com locução verbal, verbo ser mais um verbo no particípio, a gente chamava de que mesmo? Voz passiva analítica. Se eu quiser, eu posso passar para a voz passiva sintética. Veja comigo, ó. Sabe-se que a bactéria em questão somente é transmitida a um cultivo. Posso ou não posso trocar, gente? Perfeitamente, tá certo? Agora, pessoal, veja só comigo. Eu posso trocar esse é sabido por são sabidos? Leia comigo. São sabidos que a bactéria em questão somente é transmitida a um cultivo. São sabidos fica ruim, não fica? Gente, se são sabidos fica ruim, eu também não posso trocar esse sabe-se por sabem-se. Beleza? Porque se eu não posso plural aqui embaixo, eu também não posso plural aqui. Sabe por quê, pessoal? Verbo não concorda com verbo. Verbo concorda com o núcleo do sujeito, quando o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. Tudo bem? Se aqui não pode plural, aqui também não pode plural. Beleza? Tá certo? Volte comigo à tela. Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado amante tramava contra ele, ou que ele desviava o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens. O vocábulo que em diziam que, bem aqui, ó, e fazia o que, o vocábulo que nas duas ocorrências pertencem a classes gramaticais distintas. Calma aí, gente. A gente sabe que o que pode ser um pronome relativo da língua portuguesa, a gente já sabe que o que pode ser uma conjunção integrante. Veja para mim se o primeiro que é possível interpretá-lo como um pronome relativo da língua portuguesa. Olha só. Não existem dúvidas de que lhe diziam o qual determinado amante tramava contra ele. Não, não fica bom. Agora, pessoal, troca para mim depois o diziam por isso. Não existem dúvidas de que lhe diziam isso. Isso o quê? Que determinado amante tramava contra ele. Pessoal, por essa razão, eu sei que esse meu que aqui, ó, é uma conjunção integrante da língua portuguesa. Agora, pessoal, vai para mim na linha 7 lá, ó. Mas ele sempre fazia isso, o que a mulher lhe pedia. Pessoal, veja para mim, por favor, eu tenho um problema nessa sentença. Olha o que eu tenho antes do que, pessoal? Um o, tá certo? Pessoal, a gente já falou sobre isso aqui. E, aliás, a gente só falou porque eu te falei que na língua portuguesa e nas provas de concurso público essa expressão o que cai demais. Primeira coisa, pegue este o para mim e substitua por aquilo. Olha só. Aquilo. Lembra? Mas ele sempre fazia aquilo que a mulher lhe pedia. E quando você troca esse por aquilo, você consegue trocar esse que por o qual. Mas ele sempre fazia aquilo o qual a mulher lhe pedia. Gente, este que é um pronome relativo e que retomam aquilo. Lembra que eu te falei desse o que aqui em uma questão? Lembra? Então, falei com você lá nas orações adjetivas. Gente, o primeiro que é uma conjunção integrante. O segundo que é um pronome relativo da língua portuguesa. Ele fala que pertencem a classes gramaticais distintas. O item, portanto, é um item, olha só, certinho. Tudo bem? Próxima questão. Conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede, mesmo que a caiassem continuamente. O reboco teve de ser retirado e o outro feito, aí eu cortei o resto do trecho porque ele não nos interessava para a resolução desta questão. A forma verbal conta-se na linha 26 poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo da correção gramatical do texto, em concordância com as marcas de sangue da negra, dada a presença do pronome apassivador. Gente, veja só para mim que de fato aqui eu tenho um se e aqui eu tenho um que, não é verdade? Pessoal, veja para mim, ó. Conta-se que e por aí vai. Tente trocar para mim, pessoal, essa oração depois do que por isso. Assim, ó.
conta-se. Isso, professor. Isso o quê? Que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Cabe essa minha substituição, pessoal. Portanto, eu separo aqui, ó. Essa daqui fica sendo a minha oração principal. E essa de cá, a minha oração subordinada substantiva. E falta saber qual é a classificação dela. Gente, olha aqui, ó. Quem conta, conta algo. Conta o quê? Que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Essa oração que você tem uma vontade louca de chamar de objetiva direta, mas você vai chamar de quê mesmo? Subjetiva. Subjetiva. Porque este se de fato é uma partícula apassivadora. Ou como seu item chama, um pronome apassivador. Tudo bem? Só que, gente, ele falou que eu posso trocar esse conta-se por contam-se. Contam-se. Peraí, gente, eu acabei de te falar o seguinte, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? Certo. Mas o verbo só concorda com o núcleo do sujeito, pessoal, quando o núcleo do sujeito é um substantivo. Mas quando esse núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. E, gente, veja aqui comigo, por favor. O núcleo desse seu sujeito, pessoal, não é um substantivo sem preposição. O núcleo desse seu sujeito, pessoal, olha aqui, ó, é o verbo saíam, tá certo? Tanto é que olha a presença aqui da conjunção integrante. Isso aqui, pessoal, é um sujeito oracional, tá certo? Um sujeito oracional. Verbos não concordam, pessoal, com sujeito oracional. Por isso, pessoal, que eu não posso trocar por contam-se. Até porque, veja só, se eu tenho conta-se, é voz passiva sintética. Eu poderia colocar na voz passiva analítica. Assim, ó. É contado que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Tá vendo que é contado fica bom? Agora coloca para mim aqui assim, ó. São contados. São, opa. Bota para mim assim agora, ó. São contados. São contados que as marcas de sangue da negra, tá vendo que não cabe, pessoal? Porque verbo não concorda com verbo. Gente, o que estragou o verbo é essa parte aqui, ó, em que ele fala que o conta-se poderia estar flexionado, olha só, no plural. Pessoal, essa parte do item o tornou errado, tudo bem? Porque só pode ficar no singular, o verbo só concorda com o núcleo do sujeito, quando o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. Porque no momento em que ele é um substantivo, no momento em que ele não é mais um substantivo, mas sim um sujeito oracional, esse meu potencial de concordância é dispensado. Tudo bem? Próxima questão. Olha só. No trecho, constataremos que são áreas com menor índice de desenvolvimento humano. A palavra que tem a mesma função do que se destaca em. Pessoal, ele quer saber, primeira coisa, qual é a funcionalidade deste que está aqui colocado, tá certo? Para que serve este que está aqui colocado? Veja para mim, pessoal, se tem possibilidade de esquecer um pronome relativo da língua portuguesa. Constataremos o qual são áreas com menor índice de desenvolvimento humano. Não fica bom. Agora, pessoal, troca para mim do constataremos para frente por isso. Assim, ó, constataremos? Isso, professor. Pessoal, se couber essa substituição por isso, já sabe para mim uma coisa. Esse aqui é uma conjunção integrante da língua portuguesa. Então, pessoal, você precisa encontrar para mim um que também seja conjunção integrante. Nem me interessa as classificações gramaticais de oração, subordinada, substantiva. Só me interessa que você consiga encaixar este isso. Tudo bem? Pensar um novo modelo de desenvolvimento, isso que una não dá o isso. Agora veja se não dá o qual aqui, ó. Pensar um novo modelo de desenvolvimento, o qual. Não é verdade? Este aqui é pronome relativo, tá certo? Não cabe. Principalmente por ser o Brasil, um país, isso. Isso o quê? Que agrega... Não, também não dá. Agora, pessoal, pega para mim esse isso e troca por o qual. Principalmente por o Brasil ser um país, o qual agrega a maioria do território amazônico. É um pronome, o que, por favor? Relativo. Também fica bom, também fica excelente. Beleza? Letra D de dado, pessoal. Deveríamos levar adiante algumas iniciativas que poderiam ser, troque para mim, por favor, gente, por isso do que em diante. Deveríamos levar adiante algumas iniciativas, isso. Ué, gente, qual o sentido que tem nesse texto? Agora, tenta trocar aqui para mim, ó.
Deveríamos levar adiante algumas iniciativas, as quais podem ser, até mesmo, de novo, pronome relativo da língua portuguesa. Você já tem até uma leve impressão de que a letra E deve ser a sua alternativa correta, não é verdade? Agora vamos comigo, gente. Olha só, vamos imaginar que sou o Rio Grande do Sul. Gente, troca para mim aqui por isso. Vamos imaginar isso. Isso o quê? Que sou o Rio Grande do Sul. Coube ou não coube, gente? Coube, portanto, esse meu que aqui é uma conjunção integrante. Então você marcaria para mim a letra E de escola. Detalhe importante, pessoal, que eu quero comentar com você. Tua missão na hora do teu concurso público é qual mesmo que eu já te falei? Acertar o item. Para acertar o item ali, bastava substituir por isso ou por o qual. Se você fizer essa troca por isso, você vê que o isso só cabia aqui no trecho inicial, bem como na alternativa E. Já servia para responder sua questão. Não precisa ficar viajando e classificando várias e várias orações diferentes. Mas quando faltar aqueles 40 minutos para você sair com seu caderno de provas, você pensou que ia tirar aquele cochilo para relaxar depois da execução da prova? Não. Você vai voltar e fazer a análise gramatical de todas as sentenças. Chega para cá. Gente, no trecho constataremos que são áreas com menor desenvolvimento humano. Veja só, este aqui é a minha oração principal. E essa daqui é a minha oração subordinada substantiva. E falta saber a qual classificação ela pertence. Gente, quem é que constatará? Nós. Já achei o sujeito. Gente, só de achar o sujeito aqui, ó, essa minha oração já não pode ser subjetiva. Gente, quem constata algo, verbo transitivo direto. Constata o quê? Que são áreas com menor índice de desenvolvimento humano. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Veja para mim na letra E. Vamos imaginar que sou o Rio Grande do Sul. Essa daqui é a sua oração principal. E essa daqui é a sua oração subordinada substantiva. E falta saber a qual classificação ela pertence. Gente, quem é que vai imaginar? Nós de novo. Olha o sujeito aqui, ó. Então essa minha oração já não pode ser subjetiva. Pessoal, vamos imaginar. Quem imagina algo. Imagina o quê? Que sou o Rio Grande do Sul. É seu objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta nas duas, tá certo? Agora, pessoal, nas letras A, B. Ah, eu pulei a letra A, ó, agora que eu percebi. Gente, por favor, veja comigo a letra A. O tiro que eu daria seria na mudança de mentalidade. Pessoal, o tiro, isso não dá. Agora, o tiro, o qual eu daria, seria na mudança de mentalidade. Também é um pronome relativo. Pessoal, nas letras de A até D, perceba que todas elas apresentam um pronome relativo. Gente, então nas letras de A até D, oração que é iniciada por pronome relativo é chamada de oração subordinada adjetiva, não é verdade? E veja para mim, ó, o tiro na letra A, o tiro tem vírgula aqui? Não, restritiva. Na outra, depois de desenvolvimento tem vírgula aqui? Não, restritiva. Depois de país tem vírgula aqui? Não, restritiva. Depois de algumas iniciativas tem vírgula aqui? Não, restritiva. Todas elas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Tudo bem, gente? Perfeito. Próxima questão. Olha aqui, ó. Considere o terceiro quadrinho e as afirmações abaixo. O período é composto por coordenação. Calma aí, gente. Nós ainda não estudamos coordenação aqui nas nossas aulas. Mas o fato de você não ter estudado coordenação não te impede de executar algumas questões. Sabe por quê, gente? Você já tem um conhecimento gramatical. Por essa razão, você já tem condições de, ao observar essa sentença, dizer para mim, talvez assim, ó, professor, isso aqui não é coordenação, porque é outra coisa, tá certo? Veja aqui comigo, por favor, se você não consegue fazer essa análise. Terceiro quadrinho é esse aqui, ó. Pessoal, afirmou-se em Genebra que, tão logo ocorra o desarmamento nuclear, estará assegurada a paz mundial. Gente, veja para mim a presença deste que aqui, ó, seu elemento suspeito. Peraí, professor, do que eu já entendo, não é verdade? Pessoal, veja para mim se é possível trocar essa oração aqui por isso. Afirmou-se em Genebra? Isso. Isso o quê? Então, isso o quê? Que estará assegurada a paz mundial. Tá vendo, pessoal, que eu tenho duas vírgulas bem aqui, ó? Uma vírgula depois do que e outra vírgula depois de nuclear. É para intercalar, ou seja, a leitura vem daqui para cá, não é verdade? Afirmou-se em Genebra que estará assegurada a paz mundial. Tudo bem?
Pessoal, isso, portanto, gente, isso aqui é uma oração. Se eu troquei por isso, é oração subordinada o quê, gente? Substantivo. Mas calma aí. Você já achou para mim, pessoal, que ela é o quê? Subordinada, pessoal. Se ela é subordinada, é período composto por coordenação, meus amigos? Claro que não. É período composto por subordinação. Ah, professor, agora eu entendi. Não é verdade? Portanto, pessoal, essa minha alternativa 1 aqui, ela está errada. 2. A vírgula antes do verbo estará foi empregada incorretamente. Gente, olha só. Perceba que ele empregou duas vírgulas para marcar uma intercalação. Olha aqui, ó. Afirmou-se em Genebra que tão logo ocorra o desarmamento nuclear. Gente, tá vendo esse trecho aqui, ó? Então, vou até marcar para você em outra cor. Tá vendo esse trecho aqui, ó, que eu estou circulando para você, ó? Opa, não marquei em outra cor, não. Calma aí. Agora está em outra cor. Tá vendo esse trecho aqui, ó, gente? Tão logo ocorra o desarmamento nuclear. Pessoal, veja qual é o sentido que ele dá no texto. Afirmou-se em Genebra que estará assegurada a paz mundial. Gente, mas ela estará assegurada, veja só comigo. Quando? Na verdade? Quando tão logo ocorra o desarmamento nuclear. Dá ideia de tempo ou não dá, gente? Dá. Portanto, pessoal, isso aqui é um adjunto adverbial da língua portuguesa. Ele está deslocado. Deslocado. E ele é longo. Por isso que o uso das vírgulas é obrigatório. E perceba que ele usou duas vírgulas, então está certinho. Agora, pessoal, gostaria que você observasse para mim dentro desse adjunto adverbial, olha essa palavra aqui, ó. Ocorra. Tá vendo? Ocorra, pessoal, na língua portuguesa é derivado do verbo ocorrer. Portanto, ocorra é um verbo. Então, pessoal, é um adjunto adverbial deslocado e longo, mas ele é oracional. Ele é oracional. Oracional. Tá certo? Ele é oracional. Por isso, pessoal, ele vai ser a classificação da nossa próxima aula, as chamadas orações subordinadas adverbiais temporais, porque dá ideia, olha só, de tempo. Tudo bem, gente? Beleza? Agora, pessoal, portanto, essa alternativa também está, olha só, errada. Está correto o que se afirma em nenhuma letra D. Já deu para responder a questão, certo? Certo. Aí você lembra que você vai voltar para mim e fazer a análise gramatical de tudo aquilo que está expresso na prova. Gente, afirmou-se em Genebra que... Pessoal, essa aqui é a minha oração subordinada substantiva. Pessoal, quem afirma, afirma algo, verbo transitivo direto. Afirmou o quê? Que estará assegurada a paz mundial. Oração subordinada substantiva que você tem uma vontade louca de chamar de objetiva direta. Mas, gente, olha o que eu tenho aqui na minha frase. Um se. Esse se, pessoal, que está aqui para passivar a frase. Ou seja, transforma esse objeto direto em sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Tudo bem, gente? Perfeito? Meus amigos, resolvidas estas questões acerca das chamadas orações subordinadas substantivas, viu como elas são cobradas em prova? Pessoal, perfeito demais, conteúdo tranquilo, não te oferece dificuldade, é só estudar com afinco, tá certo? Até o próximo bloco, em que falaremos das orações subordinadas adverbiais. Até já!